5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos o podcast 5, 6, 7 e 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, gente? E aí, pessoal? E aí, Prof. Bá? Como estão as coisas? Tudo certo por aqui, muita... Gente, deixa eu falar uma coisa engraçada que eu tava falando com a Tati, e a gente meio que um olhou pra cara da outra e ficou tipo, meu Deus! Vocês acreditam que nós estamos chegando muito perto dos 100 episódios aqui no nosso podcast? Gente, eu fiquei chocada, porque esse é o episódio 40 e nós temos até agora 36 petit episódios. Então, totalizando 76 episódios aqui no nosso pod. E a gente fica muito feliz, só agradecendo mesmo todo mundo que nos ouve, que gosta do nosso conteúdo, que gosta do nosso podcast. E já deixo aqui o like para vocês nos seguirem lá no Instagram, o nosso perfil é o @5678podcast. E se vocês quiserem também nos seguir aqui no Spotify e deixar aquelas estrelinhas que classificam o nosso podcast e nos ajuda também aqui, porque nós somos um podcast independente, né? E isso ajuda o nosso trabalho pra gente poder trazer cada vez mais conteúdos pra vocês, tá bom? É isso aí. E Prof. Bá, conta pra gente qual é hoje dia de episódio longo, um episódio mais aprofundado aqui, que as profs gostam de trazer para debater e para que a gente converse, que vocês aumentem seus conhecimentos, né, em torno do balé. Qual é o nosso tema de hoje, então, Bá? Hoje o tema é sobre a vida e a obra da Margot Fonteyn. Essa semana a gente trouxe para vocês aí sobre a competição internacional Margot Fonteyn. Trouxemos também que essa competição no nosso petit episódio vai ser sediada aqui no Brasil. Estamos muito felizes com essa informação. E aí a Tati pensou, por que não estendermos para falar sobre a vida, né, e a obra da Margot Fonteyn, o trabalho dela durante toda a carreira, porque ela foi uma bailarina muito importante, pioneira em vários aspectos, não só no balé, mas também na moda. A Margot, ela foi, né, um ícone por muitos e muitos anos, foi presidente da Royal Academy of Dance, acredito que foi uma das primeiras, né? E a fonte que a gente tirou a nossa pesquisa foi do site miscelana.com. Exato. E, gente, antes da gente começar aqui também a falar, então, contar pra vocês um pouquinho da história da Margot Fonteyn, quando nós estávamos conversando antes, eu e a Bá, eu falei pra ela, Bá, eu sou do tempo, quando eu comecei a fazer os exames do Royal, quem era presidente era Margot Fonteyn. E a como assim? Viu, gente? A profezinha que é antiga, gente. Era a Margot que assinava lá os documentos, não é? É verdade. Os certificados, né? Os diplomas. E eu me lembro que isso, né, gente, era final dos anos 80, início dos anos 90. E eu me lembro que, óbvio, não existia, né, a internet. Então, todas as pesquisas, todas as informações que a gente tem acesso hoje em dia não existiam naquela época, né? Ou eram muito restritas, assim. Então, imagina, para uma criança, a gente não tinha grandes exemplos de bailarinas fora do país, né? A gente conhecia, já era muito forte a Ana Botafogo aqui no Brasil. Mas, para mim, exemplo de bailarina estrangeira era a Margot Fonteyn. Então, cada vez que eu tinha a possibilidade de ver uma foto dela, eu já achava o máximo. Então, ela é uma pessoa bem importante, né? Lá das antigas. É e verdade. Agora a gente vai trazer, né? A gente vai trazer um pouquinho da história dela. Então, bora lá, gente. A Margot Fonteyn, ela será sempre um dos maiores ícones de todos os tempos do balé clássico, né? O New York Times, sem exagero, afirmou que ela redefiniu o balé do século XX. Mas, embora tenha sido rainha, princesa e fada nos palcos, a bailarina morreu de câncer, pessoal, no Panamá, enfrentando dificuldades financeiras e praticamente esquecida pelos velhos amigos com 71 anos. Ai, que triste. Gente, ó,
Já começamos com um pouco de tristeza, mas sabe como é que é, né, gente? O balé pode ser um conto de fadas, mas a gente tá sempre trazendo aqui a realidade com Sim. os 2 pezinhos em meia ponta no chão, né, Bá? É verdade. Então, gente, a Margot, ela é filha de pai inglês e de mãe irlandesa, descendente de brasileiros. Olha que legal. Sendo filha de um industrialista chamado Antônio Fontes. No começo de sua carreira, Margaret transformou Fontes em Fontaine e Margaret em Margot. Em 1931, entrou para a escola de balé dos Sandler's Wells. Ninette de Valois e seu coreógrafo Frederick Ashton investiram em suas qualidades excepcionais, lírica, dramática, musical e suas proporções físicas perfeitas. Em 1935, Fontaine tornou-se a primeira bailarina com apenas 16 anos, dançando juntamente com Robert Helpmann. Em A Bela Adormecida, Margot interpretou a princesa Aurora, conduzindo o futuro Royal Ballet a um período de glória em sua nova sede, no Covent Garden, em 1946. E a sua primeira e famosíssima temporada em Nova York, que foi no ano de 1949. Gente, olha que bacana! Vocês sabiam disso? Que claro, o nome dela é Margaret. Então, vocês sabiam que ela tinha trocado para Margot e que o Fontaine tem muito a ver com o sobrenome brasileiro Fontes? Quem sabia disso? Você sabia, Prof. Tati? Não sabia, eu só descobri na pesquisa. Achei bem bacana, porque é legal saber dessa descendência, né, brasileira. Nós, bem corujas como somos, sempre gostamos, assim, né, quando tem alguma conexão, É verdade. por mais longínqua que seja, né. E é legal também essa coisa que a gente vê como essa tradição das pessoas mudarem o seu nome, né? Tornarem ele artístico de uma forma que elas acreditam que o nome vai soar melhor, né? Vai ficar mais bonito, Sim. vai ficar mais interessante, né? E o Margot foi para ser uma coisa assim mais francesa, né? Porque a França sempre teve muito ligada ao ballet, né? Sim. E o Fontaine também, ela deu uma europeizada aí no Fontes. Achei bem legal. Ficou chique, ficou Gente, chique. ela ficou chique, é verdade. Ela passou, então, por uma transformação física para se ajustar no modelo que viria a estabelecer um padrão para futuras bailarinas. Ainda assim, diziam que tinha pés fracos, que também não era a mais flexível. Mas Margot era inigualável em sua sensibilidade e musicalidade. O público, os colegas e os críticos amavam ela, cujo temperamento conciliador e doce conquistava até os mais céticos. Gente, nem a Margot, deusa divina, era poupada de críticas, né? Sim. É assim, a bailarina não tem um dia de paz. É verdade. Essa questão que falavam dos pés dela fracos, eu acho muito interessante, porque se a gente trazer pra atualidade, tem aquela bailarina que eu acho ela maravilhosa, eu acho que ela desafia a gravidade, que é a Natália Osipova, e eu já vi várias críticas das pessoas falando que ela tem um pé que não é bonito esteticamente, não tem peito de pé, não tem o colo, né, que ela deveria ter. Só que, gente, vamos combinar assim. Não. Me fala onde que tu leu isso daí que eu vou lá. Eu vou lá, entendeu? Dar uns tapas nessas pessoas. Quem eles estão pensando falar? Gente, sério, a Natália Osipova, ela é maravilhosa. Ela tem um pulo, ela tem um balloon, que a gente chama, né? Que é essa qualidade do salto bonito pra dança, pro balé. Maravilhosa. Olha, ela tem um salto que é considerado, pode dizer assim, muitos bailarinos homens se destacam pelos saltos, né? Sim. Bah. E a Osipova, ela tem uns saltos assim, meu Deus, a mulher flutua. Então, como assim? Não, é muito querer achar defeito e não ver a pessoa como um todo, né? É verdade. A gente diz, gente, vivemos num mundo imperfeito. Todas as pessoas são imperfeitas. Por mais que a bailarina seja maravilhosa, obviamente, sempre vai ter algum detalhe, às vezes nem é um detalhe, é uma coisa grande, mas ela tem qualidade artística, ela tem outras
características. Ah, não, gente, já fico revoltada aqui. Não, eu também fico muito irritada porque é querer que toda bailarina seja deusa, né? Não que eu não acho que ela seja, mas, gente, todo mundo tem a sua característica. Olha a energia da Osipova, olha o jeito que ela salta. Não só salta, ela acho que ela não precisa provar nada pra ninguém, o quanto que ela é maravilhosa. Você vê uma Kitri muito bem, você vê uma Odete e uma Odile muito boa, porque ela tem esse lado enérgico, mas ela também tem o lado dela sensível. Ela tem pernas maravilhosas, uma maravilhosa flexibilidade, giros impecáveis, tudo que ela faz é muito enérgico. Então, assim, cada uma tem a sua personalidade. Isso também vai muito da característica do bailarino, como a Tati falou. A Mariana, ela já de uma outra forma, ela vê a dança em um outro olhar, a Svetlana também. Então, ou seja, cada bailarina tem a sua característica, né? Então, quando a Tati falou desses pés fracos, eu lembrei dela e eu fiquei, meu Deus do céu. Então, o que é bom, né, pra esses críticos? Quem que é bom? Parece que nada é suficiente, né? Ninguém tá à altura. É. Meu Deus. Parece um hábito de o importante é criticar alguma coisa, né? E é óbvio, existem críticas construtivas, mas eu acho que quando uma bailarina é muito boa e os críticos se apegam a pessoa, sei lá, tem 10 características maravilhosas na dança dela. E aí, 2 coisas não são tão boas assim. Eu acho que isso é um desserviço, sabe? Sim. É desanimador, é um balde de água fria. Mas outra coisa importante que a gente também tem que falar sobre esse tópico aqui é isso de que ela passou por uma transformação física, né, gente? Então, acredito que ela para se ajustar a um padrão para futuras bailarinas. Porque quando a gente fala aqui das bailarinas, né, do século XIX, né, quando a gente faz uma pesquisa até de fotos, de imagens, a gente vê que as bailarinas, elas não tinham aquele físico magérrimo como as companhias de clássico exigem, né, há vários anos já. Então, para vocês verem, a Margot já teve que se adequar este padrão, talvez até, né, aqui é uma conjectura, né, não lemos isso em nenhum lugar, mas talvez ela até tenha ajustado esse físico para compensar essas críticas, né, acerca do pé, da flexibilidade, que é aquela forma, né, a gente está sempre tentando compensar, que não deveria ser assim, né, mas pensa, início do século XX, a gente não tem toda essa conversa que a gente tem hoje em dia, né, sobre o lado sensível, o lado expressivo, né, ou era aquela coisa, ou tu é boa ou não é, né, ou faz ou não faz. Sim. E mesmo com todas essas críticas, meus amores, Margot era inigualável e sensível e musical e o público amava. Então, gente, ela foi também responsável por estabelecer a base do ensinamento infantil para o Royal Ballet, um trabalho que é seguido até hoje dentro e fora da Inglaterra com a metodologia inglesa. Ela determinou que a dança seja mais voltada para a música e criatividade nos primeiros anos, para apenas depois introduzir o estilo e a técnica. E ela estava super certa, eu também concordo com isso. Eu acho que o balé para crianças menores, ela tem que ser ensinado de uma forma lúdica, ela tem que acompanhar o desenvolvimento da criança. A técnica, ela é difícil do balé, ela não é uma técnica muito fácil e ela não foi feita, gente, para uma criança pequena. Então eu acho assim, abaixo de 7, 8 anos, ensinar técnica, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente pode ensinar, sim, a linha do balé, mas de uma outra forma, né? De forma mais lúdica, de uma forma que a criança vá poder entender e se desenvolver, né? Porque ali no início a gente está trabalhando com uma base, está trabalhando com uma criança que está descobrindo os sentidos, que está descobrindo o tato, que tá descobrindo a sensibilidade dos dedinhos, dos pés. Então imagina você chegar pra criança e falar, estica a ponta, estica o joelho, prende a barriga. Aí a criança já fica norteada, coitada.
E aquilo não faz nem sentido, né, para a criança. Quando os movimentos, quando a proposta de movimentos de exercícios, ela não está atrelada a um caráter lúdico, de leveza, de brincadeira, de diversão, que seja. Qual o sentido, né, para aquela criança? É exatamente isso como a Bá falou. E é muito legal, gente. Se não fosse pela Margot Fonteyn, eu não sei como seria esse ensino para o balé infantil, né? Muito provavelmente, óbvio, outra pessoa em outro tempo faria isso, mas é legal porque ela é a precursora. Toda vez que a gente fala aqui sobre a história do balé, o desenvolvimento do balé, a metodologia, né? Quando é que o balé foi sistematizado. Sim. A gente não fala da cartilha, tá? Mas com que idade começa? Quais passos a criança deve aprender, né? De acordo com o desenvolvimento. E o muito bacana é que a Margot traz isso para a metodologia do Royal. E é uma metodologia comprovadamente, cientificamente, tá, gente? De que funciona. E ela funciona, o bacana é que ela não funciona simplesmente para criança que lá no futuro pode vir a ser uma bailarina clássica. Sim. Né? Não, ela funciona para o aprendizado, para um desenvolvimento corporal, cognitivo, sensível como um todo. Tem a ver com a coordenação, com a psicomotricidade, com o movimento global, com a motricidade fina. Então, assim, ó, palmas para Margot Fonteyn, palmas. Palmas, com certeza. Não, eu acredito que foi assim que eles começaram a perceber que tinha que criar, né, ali a Royal Academy of Dance, que daí eles, com essa metodologia, né, difundiram uma academia para poder ensinar o balé, e o Royal Ballet acabou ficando como uma companhia, vamos dizer assim, uma escola que é separado, uma coisa, outra coisa, porque a Royal Academy of Dance é uma metodologia, né, é um ensino no qual tem não só na Grã-Bretanha, mas também tem no mundo inteiro, tá? Então isso é muito importante a gente falar. O Royal Ballet e a Royal Academy of Dance são coisas diferentes, tá bom? Isso mesmo. E a Royal também oferece aquela certificação internacional, então, que são exames anuais, que tem uma certa ordem cronológica. E tem um guia, tem um livro, um sílabus, onde lá tem toda a sequência de movimentos, a contagem musical. E os professores que trabalham com essa metodologia, eles não precisam saber a metodologia apenas, até porque os professores, né, também precisam passar por uma certificação para colocar, então, seus alunos em exames, mas o conhecimento dessa metodologia existe para muito além da realização dos exames, né? Existe como um conhecimento sobre as possibilidades de desenvolvimento de exercícios que vão culminar num estado de dança, que pode ser o balé ou outros estilos, de uma forma, assim, bem gradual, né? De acordo com a etapa que as crianças vão se desenvolvendo. Então, assim, gente, eu sou suspeita, acho que a Bá também, nós somos apaixonadas pelo Royal. É verdade. Então, quando a Margot, voltando a falar um pouquinho da vida dela, chegou aos 42 anos, como muitos bailarinos nessa faixa etária, né, gente, ela se preparou para a aposentadoria. Porém, foi nessa época que ela aceitou dançar com um jovem bailarino russo de 23 anos, né, notem a diferença aí, em uma gala para a escola do Royal Ballet. Era ninguém menos do que Rudolf Nureyev, que é uma figurinha que a gente volta e meia fala aqui no podcast. E assim nascia uma das parcerias mais idolatradas e perfeitas da história da dança. Gente, é muito bacana, olha só, a gente que gosta de trazer aqui para vocês reflexões em torno dessa coisa do etarismo, né? Que é uma coisa muito forte no balé, né? Esse certo preconceito com as pessoas mais velhas que seguem dançando ou que querem nunca dançar e querem começar, que nós somos super a favor da democratização do balé. Olha que bacana, né? Uma bailarina de 42 anos dançando com seu partner de 23 e os dois uma química incrível e arrasando nos palcos. Sim, é verdade. E a gente consegue perceber aqui que, mesmo com a idade que ela tinha, imagina o trabalho que ela fez por trás disso para poder estar no mesmo nível, né,
fisicamente do Nureyev e para poder dançar. E também o carinho das pessoas, porque as pessoas não queriam saber, as pessoas queriam ela, entendeu? Não quer saber se ela tem 40, 45, 50, as pessoas queriam ela com o Nureyev, não só pela química que eles tinham, mas pela forma como eles contavam a história, porque é isso que a gente faz, né? Bailarinos, a gente conta uma história ali dentro do palco, então a maneira como eles dançavam era impressionante. Eu vi alguns vídeos deles, tem muito pouca coisa por conta da época, né? E acredito que deva ter mais coisas no acervo da Royal. Mas, gente, pra época era algo assim, nossa, é muito bonito. E realmente você não percebe a diferença de idade entre eles. Ela deve ter feito um trabalho, né, Tati, impecável por trás pra... Sim. É verdade. E pensa, né, gente? Se hoje a gente ainda tem que falar sobre essa questão do etarismo em 2025, vocês imaginem na década de 40, na década de 50, né? 60. Era uma coisa... Nesse período de tempo teve uma revolução, né? Muito grande. Então, que bom que com essa idade ela conseguiu dançar, né? Numa época em que não se tinha também todo o conhecimento e todas as intervenções, né? Que é aquilo que a gente fala, da fisioterapia, o pilates, né? Vários outros exercícios e técnicas e procedimentos que auxiliam os bailarinos para além do treinamento e das aulas de dança, né? Sim. Mas, infelizmente, pessoal, a bailarina deixou os palcos no início dos anos 80, quando completou 60 anos. Então, imagina, ela dançou até os 60 anos, gente. Incrível, né? É, assim, uma inspiração mesmo. E também para se dedicar ao cuidado do marido dela, o diplomata panamenho Roberto Arias. Arias ficou paraplégico após um atentado a tiros que oficialmente foi motivado politicamente, mas nos bastidores, a versão de que foi vítima de um marido ciumento e vingativo de uma de suas amantes é a mais aceita. Olha isso, gente, que babado! Conforme Bafão. Margot se mudou para o Panamá e cuidou dele até sua morte em 1989. Ela acabou por gastar boa parte de seu patrimônio com decisões equivocadas, política e economicamente, e chegou a passar dificuldades nos últimos anos de vida. Em 1990, embora estivesse já diagnosticada com um câncer que viria a tirar a sua vida, foi homenageada pelo Royal Ballet em uma noite especial produzida para poder ajudá-la. Então a gente percebe que pelo menos até, assim, ela pode ter sido, na época, esquecida e tudo mais, mas para quem é amante da dança, ela é um ícone, ela tá na história, ela faz parte da história de muita gente, faz parte da inspiração para muitas pessoas, muitos bailarinos. Ela sempre será um ícone no balé, na moda e um exemplo, né, a ser seguido, então esquecida jamais. Mas é verdade. É uma pena que isso tenha acontecido com ela e por isso que a gente quis trazer também um pouco dessa parte da história dela, porque é isso, gente, é vida real, entendeu? A gente gosta de falar das coisas boas, mas também a gente gosta de falar da verdade, a realidade, como que foi pra ela, né? Inclusive, esse bafão aí eu não sabia, menina, aqui. Mas olha, gente, o povo saía na bala assim, olha. Faca na bota. Faca na bota, faca na bota e tiro nas pessoas. Mas é uma pena, assim, que ela realmente tenha passado por toda essa situação, né? E tem essa coisa do esquecimento, é bem complicado, mas assim, né? Ela tem uma importância muito relevante e nós acreditamos aqui no podcast que quando a gente conhece a história real das pessoas, né? Com todas as partes boas, maravilhosas, todas as contribuições, mas também as partes que são tristes, é importante. Porque pra gente saber como é a dança, como é o balé, como é a vida, reconhecer a história das pessoas que vieram antes da gente, é importante a gente conhecer a história. E a história, ela é feita assim, ela não é linear e feliz o tempo todo, né? Então é uma pena que o final da Margot tenha sido assim, mas a contribuição dela a gente vê até hoje, né? Não é à toa
que ambas as profs aqui seguem os ensinamentos, então, que quem lá no passado fez, achou importante, precisou colocar no papel, foi a Margot. Então, palmas para a Margot. Palmas Fontaine, para querida. ela. Palmas. É isso aí. Gente, então foi isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, né, deixar sugestões para os próximos temas, ou se vocês quiserem ir lá no nosso perfil do Instagram, o @5678podcast, deixar um direct, uma mensagem, conversar com a gente ama. Fiquem à vontade, ou também, se preferir, aqui no nosso Spotify, tá bom? É isso aí, gente. Se manifestem, por favor. E até a próxima. Beijo, beijo. Beijo, tchau, tchau.